Traz que ontem o ministro do STF, Alexandre de Moraes, se encontrou com o governador Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Eles conversaram sobre a mega operação policial contra o Comando Vermelho. E de lá, a gente já aciona, logo no início do nosso jornal, o nosso repórter Rian Lobo, direto do Rio de Janeiro, com mais informações. A reunião entre o governador Cláudio Castro e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, durou cerca de 2 horas no Centro Integrado de Comando e Controle no centro do Rio. Moraes chegou e deixou o local de helicóptero, acompanhado do governador. O encontro foi para falar sobre a mega operação das polícias civil e militar nos complexos da Penha e do Alemão, que completa hoje exatamente uma semana. A ação terminou com 121 mortos, sendo 4 policiais. A reunião desta segunda-feira aconteceu de portas fechadas, com entrada restrita, inclusive para assessores diretos, que não puderam participar. As autoridades não falaram com a imprensa. Alexandre de Moraes é relator da ADPF das favelas, que impõe regras para as operações policiais em favelas do Rio. O magistrado determinou que o governo do estado preserve todos os elementos materiais da operação para a avaliação da atuação policial pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. O pedido de esclarecimentos por parte do ministro gerou questionamento na população, principalmente na internet, onde diversas pessoas se mostraram a favor da mega operação. E não é só na internet que o povo está pedindo o combate mais firme das forças policiais ao crime organizado. Uma pesquisa da Atlas Intel aponta que quase 90% dos próprios moradores de comunidades do Rio apoiam a mega operação realizada na semana passada. O levantamento também mostra que, no Brasil, a população que apoia essas ações das polícias civil e militar no Rio também é maioria, 55,2% contra pouco mais de 42% dos que desaprovam a operação. A pesquisa ouviu milhares de pessoas entre os dias 29 e 30 de outubro, dias seguintes à operação realizada no dia 28. Ao longo da semana, a Polícia Civil foi atualizando os números da mega operação. 115 dos 117 suspeitos mortos já foram identificados. O relatório aponta que 97 tinham antecedentes criminais e que 13 eram apontados como chefes do Comando Vermelho. Além dos mortos, a operação terminou com 113 presos e mais de 115 armas apreendidas, sendo 91 fuzis. Recentemente, o governador Cláudio Castro disse que os policiais quase prenderam Edgar Alves de Andrade, o Doca, ou Urso, chefe do tráfico na região e uma das lideranças do Comando Vermelho. Ele conseguiu fugir. O Disque Denúncia mantém a recompensa de R$100 mil para quem fornecer informações que levem à prisão do criminoso. Muito bem, para comentar estes e outros assuntos, a gente vai receber agora aqui no nosso telão, juntamente com a Berenice Leite, o Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro. Seja muito bem-vindo, procurador, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, sempre muito bom tê-lo conosco por aqui. Bom dia, Daniel, bom dia, Berenice. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia para você também, Berenice. Bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Daniel, doutor Marcelo e nossa audiência maravilhosa. Vamos lá para mais um dia. Procurador, o Comando Vermelho já foi classificado por autoridades internacionais como uma organização narcoterrorista que controla, sabemos, territórios, recruta até crianças, executa rivais, ataca o Estado com fuzis e com granadas. Inclusive, nessa mega operação da semana passada, a gente viu aquela cena chocante do uso de drones armados. Diante dessa reunião reservada entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o governador do estado, Cláudio Castro, o senhor considera que o Ministério Público Estadual deveria requerer ao STF a classificação oficial do Comando Vermelho como um grupo terrorista? Na verdade, não, porque eu acho que essa função é do Poder Legislativo, né? Nós vivemos uma situação no Brasil em que parece que todos os poderes se concentram no Supremo Tribunal Federal, né? Particularmente no ministro Alexandre de Moraes. Você veja essa visita ao Rio, né? É inteiramente fora de propósito. Por quê? Porque o que a gente tem a impressão é que o ministro Alexandre de Moraes se considera como uma instância revisora da política de segurança pública do governo do Estado do Rio de Janeiro. Quem tem que rever a política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, quem tem que comandar essa política é o governador eleito pela população. E quem tem que rever
dizer se aprova ou não aprova é a própria população através do voto, né? No ano que vem, nas eleições para governador, se a população majoritariamente tiver aprovado essa política, ela vai votar no candidato da situação. Se não, ela vai votar no candidato da oposição, exatamente como já aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né, no governo Leonel Brizola, que foi derrotado nas eleições, e um dos motivos foi a política de segurança pública que ele implementou. Ele proibiu a polícia de reprimir o crime organizado nas comunidades dominadas pelo tráfico, exatamente o que fez o Supremo Tribunal Federal. O governador tinha a legitimidade do voto popular e tinha o controle pelo voto popular, né, da população sobre os seus atos. O Supremo não tem nada disso, né? E se transformou nessa coisa estranha, que é uma espécie de Secretaria de Segurança Pública paralela, informal e ilegal, né? Então vem ao Rio, se reúne com o governador, intima o governador para informar quais são os planos de ação na área de segurança pública. O que é isso, né? Quer dizer, ele vai avaliar, o ministro Alexandre de Moraes, qual é o melhor plano de ação na segurança pública? Depois ele vai avaliar o quê? Qual é o melhor plano de ação no ensino público? Na saúde pública? É isso? Então, o nome disso é administrar, né? Isso aí, administrar o dia a dia da segurança pública é a função do Poder Executivo, né? Nos livros de direito, a gente se refere ao Poder Executivo como Estado administrado, administração. E ao Poder Judiciário como Estado, juiz. Tá? As funções são distintas, as funções são inteiramente diferentes. O dia a dia da segurança pública, das operações policiais, da repressão ao crime, é administrado pelo Poder Executivo, que presta contas ao povo nas eleições. E o Judiciário? Bom, como é que funciona o Judiciário? Vamos imaginar que haja a suspeita de que um policial tenha abusado do poder e tenha matado um inocente, né? Ou mesmo tenha executado um criminoso que já havia se rendido, o que é crime. Nesse caso, a polícia vai investigar, ou o Ministério Público vai investigar, né? E se encontrar prova suficiente, vai ao Judiciário e faz uma acusação formal contra esse policial. Aí se instaura um processo, né? E aí o Judiciário, naturalmente com contraditória e ampla defesa, vai julgar e condenar ou absolver esse policial da acusação que lhe é feita. E é claro que esse judiciário que eu estou falando não é o Supremo, é um juiz de primeiro grau, né? É uma vara criminal, um órgão de primeira instância, né? Que parece que não existe mais no Brasil. Parece que o único órgão do Poder Judiciário que existe é o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, está tudo errado, né? É uma absoluta extrapolação das funções do Supremo, das funções do Poder Judiciário, que se transformou num administrador paralelo da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. É, repito, uma Secretaria de Segurança Pública paralela, só que funciona dentro de um tribunal em Brasília. Já são quase 3.000 telas conectadas nesta edição do Jornal da Oeste. Deixe aí o seu like, porque é dessa maneira que a plataforma entende que esse conteúdo é interessante para você e ele acaba sendo sugerido para que outras pessoas venham acompanhar o Jornal da Oeste com você de segunda a sexta, a partir das 7 horas da manhã. Vamos juntos até às 10 horas da manhã. Aproveite e mande o link dessa transmissão para os seus amigos, para quem você gosta, para que elas também venham acompanhar o Jornal da Oeste, primeira edição, juntamente com você. Procurador, quem faz a próxima pergunta para o senhor é a Guta Pini. Bom dia, procurador. Obrigada pela entrevista. Bom, eu vejo que essa ação do ministro Alexandre de Moraes pode estar criando um precedente muito perigoso, que pode comprometer a autonomia dos estados na área da segurança pública. Faz sentido? O ministro está extrapolando as suas competências? Completamente, né? É uma extrapolação absoluta das competências do Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário, repito, não administra segurança pública. O Poder Judiciário julga processos, né? Havia uma ADPF questionando a atuação da polícia no Rio de Janeiro. Essa ADPF já foi julgada, né? E a gente fala o seguinte em direito processual: quando o juiz profere a sua sentença, ele esgota a jurisdição. Então, acabou, tá? O processo não pode se eternizar
O processo foi proposto, todo processo é proposto em razão de um fato específico. Tá? E aí o juiz, ao final do processo, julga aquele fato, um pedido feito com base naquele fato. E aí esgota a jurisdição. Tá? Não existe processo eterno. O que é eterno é a atividade do administrador público. Essa é todo dia. Tá? Todo dia a polícia tem que agir, todo dia o administrador público tem que decidir de que forma a polícia vai agir, onde a polícia vai agir, onde a polícia vai fazer a operação. Tá? Todo dia o administrador público tem que decidir como é que a escola vai funcionar, como é que as crianças vão ter aula, né, no ensino público, como é que os postos de saúde vão atender, vão melhorar o seu atendimento. E essas são questões do dia a dia. Né? Isso é governar. Né? E governar é função de quem é eleito pelo povo. Então, quem administra o município é o prefeito eleito pela população, quem administra o estado é o governador eleito pela população, quem administra a União, o governo federal, é o presidente da República eleito pela população. Tá? E essa questão é muito importante, por quê? Porque, ao contrário dos juízes, os administradores públicos têm mandato, os juízes são vitalícios, né? Então, eles vão, a cada eleição, no final do seu mandato, prestar contas à população, tá? De como eles administraram. Então, o ministro Alexandre de Moraes não foi eleito pelo povo fluminense para administrar a segurança pública do Rio de Janeiro. Aliás, ele não foi eleito por ninguém para administrar coisa alguma. Né? O que significa que ele não vai prestar contas. Né? Vejam, o Supremo, com essa DPF 635, produziu efeitos desastrosos que nós assistimos ao vivo e a cores na terça-feira passada. O fortalecimento extraordinário da mais perigosa facção do tráfico do Rio, o Comando Vermelho. Todas se fortaleceram. Não foi só o Comando Vermelho, mas o Comando Vermelho foi a que mais se fortaleceu. Vocês viram aquelas imagens? O número de fuzis apreendidos? Aquilo custa milhões. Né? Aquilo só foi possível porque eles tiveram a tranquilidade de explorar a população dos territórios que eles dominam por anos e anos sem repressão regular da polícia. A queda nas operações policiais a partir da DPF 635 no Rio foi de 60%, 60% a menos de operações policiais. Olha que alegria para o criminoso, olha que oportunidade para ganhar mais dinheiro e investir em armamento pesado, em fuzil, em drone, pelo amor de Deus, drones com explosivos. Né? Olha o que nós deixamos acontecer. E quando é que os ministros vão prestar contas disso que eles causaram, né? Porque foi a decisão deles que causou isso? Quando é que eles vão prestar contas disso à população? Na próxima eleição para ministro do Supremo? Não tem eleição para ministro do Supremo. Eles são vitalícios. Então, eu não estou defendendo, eu insisto nesse ponto, não estou defendendo eleição para juiz, não. Juiz, ministro do Supremo é juiz, né? Juiz não tem que ser eleito, mas juiz não pode fazer escolhas políticas, né? Não pode escolher se a polícia vai fazer operação nesse lugar ou naquele outro, não vai fazer nunca, vai fazer pouco, vai fazer muito. Né? Essas escolhas políticas têm que ser feitas pelos políticos, porque políticos prestam contas à população e juízes não prestam contas à população. Procurador, antes da Berenice Leite fazer a próxima pergunta para o senhor, hoje o Tribunal Superior Eleitoral começa o julgamento que pode cassar Cláudio Castro. O julgamento vai analisar se o governador praticou abuso de poder econômico durante as eleições de 2022 e é sobre esse tema a nossa enquete. Nós queremos a sua opinião também, você que está aqui no nosso chat no Jornal da Oeste, primeira edição, repercutindo todos esses assuntos conosco. Nos responda, em relação ao julgamento de Cláudio Castro, você acha que o governador do Rio de Janeiro será cassado, apenas será advertido ou não acontecerá nada? Neste momento, 51% para esta última alternativa, não acontecerá nada. Mas para 17%, ele apenas será advertido. Para 32%, o governador do Rio de Janeiro será cassado. E você, o que diz? Deixe aí a sua opinião, o seu comentário também no nosso chat. É muito importante a sua mensagem, porque ajuda a fazer também com que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é importante para você e ele acaba sendo sugerido para outras pessoas também virem participar juntamente com você aqui no Jornal da Oeste. A Berenice Leite faz a próxima pergunta para o senhor, procurador.
Bom, procurador Marcelo, a gente sabe que a segurança pública no nosso país está indo de mal a pior. Não à toa, o ministro Alexandre de Moraes ontem preferiu ir de helicóptero, né, sobrevoar o Rio de Janeiro ao invés de ir de carro, talvez temendo ali a sua segurança, um forte esquema de segurança, inclusive durante essas reuniões sigilosas, que nós não sabemos o que de fato foi conversado nesta segunda-feira. Mas eu queria chamar a atenção para um ponto importante, porque aqui no Congresso Nacional nós estamos na iminência de uma aprovação de uma proposta que vai mexer ali na lei antiterrorismo, classificando essas facções criminosas como organizações terroristas. Na prática, a gente já sabe que isso vai trazer um certo apoio de países de fora, exemplo dos Estados Unidos, no combate à criminalidade. Mas a gente tem o outro lado da moeda, que no caso é o governo Lula, o ministro Lewandowski, que não concordam com essa classificação para os faccionados. No entanto, eu gostaria de saber o seguinte: quais são as circunstâncias para que os Estados Unidos, por exemplo, possam intervir aqui no nosso país? Nós temos um relatório que foi entregue há cerca de 8 meses pelo próprio governador Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, mostrando à Casa Branca que existem negócios do Comando Vermelho que chegam a vários estados dos Estados Unidos. Então, isso seria motivo já para algum tipo de intervenção? Olha, intervenção direta dentro do território brasileiro, eu, sinceramente, considero bastante difícil que o governo americano traga tenha essa iniciativa. Agora, uma atuação fora dos limites do nosso país, eu acho que é bastante possível e eu diria que é até provável, não é? Vocês vejam o que o governo americano está fazendo com esses traficantes venezuelanos, não é? Que vão levar drogas para os Estados Unidos. O efeito do tráfico internacional de entorpecentes nos Estados Unidos é muito sério, porque são mais de 100 mil mortes, principalmente de jovens, em razão de drogas, né? De uso de drogas. E então o governo americano está empenhado, né, em reprimir essa atividade, né? O tráfico internacional é aquele crime, aliás, o Brasil é subscritor de tratados internacionais nos quais ele se compromete a reprimir o tráfico internacional, né? E o que a gente vê da parte do governo federal é pior do que omissão, né? Porque a omissão no controle das fronteiras, né? A droga não é produzida aqui, as armas não são produzidas aqui, mas entra tudo com a maior facilidade, né? Mas é pior do que omissão, porque é uma atitude de condescendência, né? Que você vê em expressões como a do presidente da República, né? Na semana retrasada, se não me engano, né? Na Malásia ou Indonésia, acho que foi na Malásia, dizendo que relativizando a importância do combate ao tráfico, porque, segundo ele, o traficante seria uma vítima do usuário, né? Nós temos que combater também o usuário, o que, inclusive, é uma mentira, né? Porque ele afirmar que acha importante combater o usuário é uma mentira, porque foi ele que assinou a atual lei de entorpecentes, foi ele que sancionou a atual lei de entorpecentes, que, diferentemente da lei anterior, que era de 1976, a lei 6368, tá? A atual proíbe, em qualquer hipótese, está escrito lá com todas as letras, prisão de usuário, né? Então, que discurso é esse de que é importante combater o usuário, né? Claro, o uso de entorpecente, claro que estimula, né, o tráfico, né? Mas dizer que o traficante é vítima, né, significa mostrar uma atitude de leniência, de passar a mão na cabeça do criminoso, que é historicamente a visão que a esquerda tem da questão do crime, né? Enxergar o criminoso como vítima da sociedade. O discurso mais antigo, mais comum, era vítima da sociedade. Agora, o presidente inova falando em traficante vítima do usuário, especificamente. Mas é sempre
vendo o criminoso como vítima, enxergando o criminoso como vítima, enxergando o policial como criminoso. Tá? Então, vocês verificam o envio pelo governo federal de 2 ministras de Estado para o Rio de Janeiro, tá? Dias depois da operação, onde 4 policiais perderam a vida. Você olha isso e diz assim, elas devem ter vindo para o velório dos 4 policiais, né? Para o funeral dos 4 policiais. Não, elas vieram prestar solidariedade aos amigos e parentes dos criminosos mortos. Né? Então, é uma visão absolutamente distorcida, né? E dentro dessa visão se enquadra a rede. Como é que você vai chamar vítima? Você diz que eles são vítimas, né? Como é que você vai chamar vítima de terrorista? Né? Então, ele se recusa a classificar como terrorista. Esse é o governo responsável, em última análise, e aí eu estou me referindo ao primeiro mandato do presidente Lula, responsável por formar uma maioria no Supremo que acabou com a lei dos crimes hediondos. Se a lei dos crimes hediondos estivesse em vigor na sua redação original, traficante não tinha regime semiaberto, traficante não tinha saidinha, traficante não tinha progressão de regime, regime aberto, prisão domiciliar. Hoje eles têm tudo isso, graças a uma maioria de 6-5 no Supremo, que em 2006, já com algumas nomeações feitas pelo Lula, considerou a lei, absurdamente considerou a lei inconstitucional. A lei proibia a progressão de regime, dizia que quem fosse condenado por crime hediondo, inclusive tráfico, cumpriria a pena integralmente em regime fechado. E durou de 1990 a 2005, 2006. 2006, já no governo Lula, já com ministros, né, que traduzem a visão, ministros do Supremo nomeados pelo Lula, que têm a visão que o PT tem. Né? Então, acabaram com a lei. Coincidência ou não, depois de 2006, ou seja, há praticamente 20 anos, houve um aumento exponencial na criminalidade por parte dessas facções criminosas ou grupos terroristas. Daqui a pouco, procurador, a gente vai conversar também com o deputado Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, que pediu uma viagem oficial para conhecer aquele modelo de segurança pública do presidente salvadorenho Bukele. Mas voltando aqui à nossa pauta, procurador, nem Moraes nem Cláudio Castro, assim como disse a Berenice Leite, concederam entrevistas ontem depois desse encontro no Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar na Cidade Nova, no centro da capital, para tratar dessa mega operação no Rio de Janeiro. Fato é, Moraes determinou que o governo do Rio preservasse e documentasse todos os elementos materiais dessa operação, atendendo a um pedido da Defensoria Pública da União e garantindo à Defensoria do Estado acesso aos registros e perícias, após ter sido supostamente impedida de acompanhar o trabalho lá no IML. O ministro também reforçou que essas ordens estão dentro das regras da ADPF das favelas, que define limites para a atuação policial nas comunidades. E é sobre isso que eu quero falar com o senhor agora, procurador. Quero ouvi-lo, porque esse ADPF das favelas, muito embora não tenha ocorrido uma entrevista coletiva, eles não tenham conversado com jornalistas, é quase que certo que esse tema foi objeto desse encontro entre Moraes e Cláudio Castro. Pois é, como eu falei anteriormente, né? Quer dizer, a ADPF, o A da sigla ADPF significa ação, né? Ação significa processo, né? Essa ADPF já deixou de ser um processo, porque o processo termina quando o juiz profere a sentença, né? E essa ADPF já foi julgada, né? Então, essa ADPF deixou de ser um processo, deixou de ser uma ação e virou uma estrutura paralela, ilegal, informal, para administrar a segurança pública do Rio de Janeiro, né? Então, o ministro está aí se reunindo com o governador a portas fechadas, né? Ato processual, um dos princípios do direito processual é o princípio da publicidade. Ato processual é público, tá? A imprensa sabe disso. Vários jornalistas já cobriram julgamentos pelo tribunal do júri, etc., né? São atos públicos, né? Então, isso que está acontecendo definitivamente não é um ato processual. É um ato de interferência do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, na política de segurança pública do Rio de Janeiro. Então, ele quer estabelecer os limites, quer estabelecer os parâmetros. Isso não é função da Justiça. A Justiça não tem função preventiva. A Justiça atua após o fato. Repito, se alguém levar
às autoridades a notícia de que um policial, por exemplo, executou um criminoso depois que o criminoso já havia se rendido, aí sim, aí o Poder Judiciário tem uma função. Primeiro, a polícia investiga, o Ministério Público investiga, o Ministério Público faz a acusação formal perante um juiz e o juiz instaura o processo e no final vai julgar. Funciona assim, diante de um caso concreto. A atividade que tem caráter geral, genérico, abrangente, é a atividade administrativa. É a atividade do administrador. O secretário de Segurança é escolhido pelo governador, o secretário de Polícia Civil, o secretário de Polícia Militar, eles administram a segurança pública como um todo, de forma geral. O judiciário julga um caso específico, determinado. Este policial aqui está sendo acusado de matar uma pessoa inocente. Esse outro aqui está sendo acusado de executar um criminoso depois que o criminoso havia se rendido. Esse outro aqui teria invadido uma casa e quebrado tudo lá dentro, etc, etc, etc. Então, são casos concretos e específicos. Essa é que é a atuação do Poder Judiciário, do sistema de justiça criminal. Agora, estabelecer os limites da atuação da polícia, das operações policiais, da segurança pública, isso não tem nada a ver com função de juiz. Juiz, insisto nesse ponto, juiz não é eleito, então não pode fazer opções de política pública, porque não há o controle da população sobre essas opções através do voto popular. Nós estamos falando de democracia representativa, que dizia o grande Winston Churchill, o pior regime político que existe, com exceção de todos os outros. A população erra no voto, pode errar, mas aí tem a oportunidade de corrigir. Mas quando o senhor Alexandre de Moraes erra, quando o senhor Fachin erra, como é que a gente faz? Espera eles completarem 75 anos e se aposentarem? Procurador Marcelo, eu tenho uma dúvida, porque assim, nós já estamos sancionados até o pescoço. E qual que é o cenário nesse momento? A gente tem, inclusive, uma declaração do advogado de Donald Trump, que praticamente manda um recado para o ministro Gilmar Mendes, onde ele fala que o Brasil está cansado de viver sob o domínio do crime. Fora isso, o governo Lula, que não admite que temos terroristas dominando espaços aqui dentro do território brasileiro. Bom, caso esse posicionamento do Brasil continue, porque a gente sabe que na Venezuela e na Colômbia, por exemplo, eles também não admitem que lá o narcotráfico permeia nesses dois países. Então, diante disso, o Brasil pode ser considerado pelos Estados Unidos como um narco-estado também, e aí virem sanções. Quais seriam essas sanções? E se eu puder estender um pouquinho mais, a minha segunda pergunta é com relação à declaração do governador Cláudio Castro, que fala sobre o uso de violência proporcional em relação aos criminosos. Eu acho que a gente não pode afastar essa hipótese do Brasil ser considerado um narco-estado. Nós estamos certamente caminhando nessa direção, E essa operação policial foi um esforço do governo estadual para reverter isso. Agora, um esforço, isso é que é o mais assustador, um esforço do governo estadual sozinho. O governador, com toda razão, declarou, o estado do Rio está sozinho, porque nós não recebemos auxílio do governo federal. Nós pedimos esse auxílio e esse auxílio foi negado. Houve uma tentativa patética do ministro da Justiça e Segurança Pública, do senhor Lewandowski, de negar que esse auxílio tenha sido pedido. E ele foi desmentido em público pelo próprio subordinado dele, que é o diretor da Polícia Federal, que falou que a Polícia Federal sabia. Assim, as autoridades do Rio informaram a Polícia Federal de que essa operação iria acontecer, mas a Polícia Federal achou que não precisava ajudar. Imaginem... Veja como é que a Polícia Federal pode achar melhor não ajudar numa operação dessas, sabendo que grande parte da responsabilidade por esse cenário é da omissão do governo federal, porque, repito, essas armas não são produzidas no Brasil, essas drogas não são produzidas
em território brasileiro, né? E quem tem a responsabilidade de impedir a entrada disso tudo no território brasileiro é o governo federal, né? Então, o governo federal não impede, você vê esse arsenal, né, poderosíssimo desses criminosos, e a Polícia Federal, o governo federal, simplesmente, não, nós não vamos ajudar, achamos melhor não ajudar, não, achamos que não era o caso, né? Então, essa atitude, né, do governo Lula o que ela sinaliza? Bom, eu não preciso dizer que hoje o mundo inteiro sabe do que aconteceu aqui no Rio, né? Eu tenho absoluta certeza, né, que o governo americano, por exemplo, está ciente de que o governo federal negou auxílio ao governo do estado do Rio de Janeiro nesse combate ao crime organizado, né? Mais impressionante ainda, eu assisti a uma entrevista desse mesmo ministro da Justiça e Segurança Pública fazendo questão de afirmar, né, de forma enfática: o governo federal não teve nada a ver com essa operação no Rio de Janeiro. Isso foi tudo responsabilidade do governo estadual. Então, ele tem um certo orgulho da omissão dele, né, no combate ao crime organizado aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acho que esse tipo de declaração, né, como é que isso soa aos ouvidos de uma autoridade estrangeira, né, do governo americano, por exemplo? Não, eles não querem combater, não tem interesse, não quer classificar como terrorista, né? Não quer auxiliar o governo do estado numa operação pesadíssima e importantíssima contra a facção mais perigosa do estado do Rio de Janeiro, né? Então, parece que caminha para um narco-estado, né? E quanto à segunda parte, é isso mesmo, o governador está certo, o uso aliás, está na lei, né? O policial ele vai usar a força necessária para o cumprimento daquela missão. A missão ali era basicamente cumprir 100 mandados de prisão, né? 100 mandados judiciais de prisão, de busca e apreensão, né? Quer dizer, como é que se cumpre um mandado de prisão expedido por um juiz da vara de família contra o pai que não está pagando pensão alimentícia para os filhos? É tranquilo, o oficial de justiça vai lá, né, bate na porta e diz: olha aqui, o senhor está preso e tal. É um sujeito comum, não é um bandido, não é perigoso, não é nada, né? Não pagou alimentos, vai ser preso ali, né? Agora, como é que você cumpre o mandado de prisão, né, contra criminosos do Comando Vermelho armados de fuzil? Você tem que montar uma mega operação, né, com 2.500 homens, e você já pode esperar uma reação extremamente violenta, né, que é o que aconteceu, né? Ou será que é a primeira vez que a polícia do Rio de Janeiro é recebida a tiro de fuzil pelos criminosos? Não é, né? Então a polícia já tem que contar com essa possibilidade, e já foi e realmente dessa vez foi uma estratégia muito bem pensada, né, de empurrar os criminosos para o matagal, né, para que o confronto se desse numa área sem edificações, porque o interior das favelas é um labirinto de ruas estreitas, de vielas, um amontoado de construções, e a possibilidade de dano colateral sempre existe, de um inocente ser atingido. Então a polícia inteligentemente empurrou os criminosos para uma área de matagal, e onde não tinha morador nenhum, evidentemente. O que o morador, o que o trabalhador da favela vai fazer no matagal, né? E aí lá se deu o confronto, e hoje nós temos o quê? 115 mortos, 97 com ficha criminal, né? Os outros 18 não têm ficha criminal, mas 15 deles têm postagens em rede social exaltando o Comando Vermelho, que é outra coisa também para fazer a gente pensar, né? A certeza da impunidade. O sujeito posta na rede social, né, se vangloriando de participar do Comando Vermelho, fazendo apologia dessa facção criminosa. Então, assim, 100% de bandidos. Só morreu bandido, né? E uma outra coisa impressionante desses 115 mortos, 62 eram criminosos de outros estados, né? Mais uma vez, o Rio tem que agradecer, entre aspas,
ao Supremo Tribunal Federal pela DPF 635, que transformou o Rio de Janeiro, as comunidades do Rio de Janeiro, num refúgio, num porto seguro para criminosos de alta periculosidade de outros estados. Pará, Bahia, Amazonas, Minas Gerais, do Brasil, com exceção da região sul, esses 62 criminosos mortos de outros estados vinham de todas as regiões do Brasil, só não tinha da região sul. A todo vapor, né, procurador? Vale lembrar também que a nossa audiência chama a nossa atenção porque, segundo uma especialista em segurança pública da velha imprensa, dá para combater, dá para enfrentar o Comando Vermelho, as demais facções criminosas, grupos narcoterroristas, usando pedras, por exemplo. Dá uma olhada para a gente relembrar isso. Tentando levantar o fuzil e colocar o fuzil para tirar, alguém joga uma pedra, já derrubou o sujeito. Nomes. Você entendeu? São nomes, às vezes, querem exprimir uma virilidade maior do que é. É igual ficar ostentando fuzil, que, como eu falei, tem baixo rendimento criminal. Não, o criminoso está com o fuzil na mão, ele é facilmente rendido por uma pistola, até por uma pedra na cabeça. Enquanto ele está tentando levantar o fuzil e colocar o fuzil para tirar, alguém joga uma pedra, já derrubou o sujeito. Tá aí, procurador e Berenice. Não vou nem pedir para o senhor comentar isso, porque eu acho que nem vale a pena comentar uma coisa dessas, né? Eu lembrei dos Flintstones, né? Daquele desenho animado com da estilingue. Idade da Pedra. Com estilingue, né? É uma especialista da Idade da Pedra. Aparentemente, sim. Bem lembrado, bem pontuado. Tem outro assunto que eu quero trazer ainda na esteira dessa mega operação que aconteceu na semana passada no Rio de Janeiro, porque o Diretório Nacional do PT ingressou com 10 ações judiciais pedindo indenizações que vão de 10 mil a 40 mil reais a parlamentares e cidadãos comuns que na semana passada escreveram nas redes sociais que a sigla significa Partido dos Traficantes. As publicações foram feitas por conta dessa operação policial nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. As ações foram ajuizadas contra os deputados federais Gustavo Gayer, Bia Kicis, Carlos Jordi e Nicolas Ferreira. Esse último, inclusive, foi notificado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal ontem para apagar a publicação em até 48 horas. Segundo o juiz, a imunidade parlamentar não vale para ambientes externos. Nicolas é relator de um projeto de autoria do deputado Danilo Forte que classifica facções criminosas como terroristas. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deve votar hoje o texto que amplia os critérios adotados na legislação atual para enquadrar um ato como de terror. Nicolas disse ainda que será relator do projeto somente na CCJ e, se ele passar para a votação ao plenário, o parecer ficará sob a responsabilidade do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que é deputado licenciado pelo PP e deverá reassumir o mandato temporariamente. Bom, para comentar esse assunto também, eu quero trazer de volta aqui no telão Berenice Leite e também o Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro, que está conosco nessa edição do Jornal do Oeste. Procurador, do ponto de vista técnico, esse projeto vai ser realmente capaz de fortalecer o combate ao crime organizado? Como o senhor avalia? Deixa eu só fazer uma observação anterior. Essa decisão desse juiz, ela com todo respeito, ela está equivocada. A imunidade parlamentar não é só para o ambiente interno do Congresso Nacional, não. Ela não se relaciona com o local, ela se relaciona com o exercício da função parlamentar. O parlamentar, no exercício da função, né, ele tem imunidade para quaisquer palavras, discursos, opiniões que ele venha a proferir, né? Quando ele está exercendo uma função de parlamentar, que é política, a função é política, né? Então, exaltar um governo, criticar um partido adversário, criticar um parlamentar da oposição, criticar um parlamentar governista ou criticar um partido que esteja no governo, tudo isso se insere na função de parlamentar e tudo isso, portanto, é abrigado pela imunidade do artigo 53 da Constituição. Se ele está dentro do plenário ou se ele está nas redes sociais, isso é irrelevante. Essa imunidade não se aplica se ele está xingando o síndico do prédio dele de ladrão. Aí não, aí é diferente, né? Mas se ele está no exercício da função parlamentar, então essa imunidade se aplica. Esse projeto, eu acho importante, né? Sempre, quanto mais você endurecer a legislação, melhor.
Agora, para mim, o fundamental é mudar a lei de execução penal. Tá? Não adianta. Por exemplo, tem um projeto aí que o senhor presidente da República assinou ontem, né, um projeto de lei, ontem ou anteontem, a chamada projeto de lei antifacções. Tá? E aí, o que faz esse projeto? Por exemplo, ele aumenta a pena. Você tem lá a pena da organização criminosa, já prevista numa lei própria, né? Que é, para o integrante de organização criminosa, uma pena de 3 a 8 anos. Aí essa lei muda o nome de organização criminosa para facção criminosa, e em vez de 3 a 8, a pena passa a ser de 5 a 10. Sabe o que isso significa com a nossa lei de execução penal? Nada, né? Quer dizer, se o sujeito antes recebia uma pena de 3 anos, ele agora recebe de 5. O que significa com a nossa lei de execução penal? Ele vai cumprir 4 meses a mais, porque o fato é que 3 anos não são 3 anos, 5 anos não são 5 anos, porque você cumpre em regime fechado 1/6, dependendo do crime você cumpre 25%, dependendo do crime você cumpre 40%. Então, um aumento de 2 anos, né, de 24 meses, né, na pena, pode significar, na prática, ficar 4 meses a mais dentro da prisão. Você acha que isso intimida algum criminoso desse? Olha, você ia ficar 1 ano, agora você vai ficar 1 ano e 4 meses preso. Então, assim, se você não muda a lei de execução penal para estabelecer que 5 anos de prisão são 5 anos dentro da prisão, né? Não é uma parte dentro, uma parte fora, uma parte em casa. Né? Se você não muda essa lei para acabar com essa famigerada progressão de regime semiaberto, regime aberto, saidinha, prisão. Saidinha já acabou, né? Mas ainda vale para os crimes anteriores. Não adianta nada. Esses aumentos são praticamente simbólicos. A pena é simbólica. A pena dos 4 criminosos que mataram aquele menino aqui no Rio de Janeiro, o João Hélio, arrastado pelas ruas, preso no carro, no cinto de segurança, o carro que os criminosos tinham roubado da mãe dele. Né? A pena é simbólica. Eles pegaram 40 anos, cada um deles, 40 anos, 40, 41, 39, em média 40. Né? Com 8 anos estavam todos na rua. Com 8 anos de cumprimento de pena, estavam todos na rua. Quando o crime fez 10 anos, a imprensa foi cobrir esses 10 anos da condenação. Os jornalistas descobriram, muito surpresos, descobriram que não tinha mais ninguém preso. Né? Então, essa é a lei que tem que mudar. É a lei de execução penal, para que uma pena de 40 anos signifique 40 anos dentro da prisão. Berenice? Doutor Marcelo, ontem nós tivemos uma audiência pública no Congresso Nacional e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, participou e estava lá fazendo a defesa da PEC da Segurança, que é uma outra proposta defendida pelo governo federal. E há uma preocupação por parte dos estados com relação à perda da autonomia, porque eles falam ali em uma coordenação integrada para que todos ajam numa mesma direção, quando na verdade a gente sabe que é uma centralização do poder. Mas ainda assim, a gente tem que ficar muito atento, porque a justificativa, e isso deve permear agora no Congresso, é de que transformando uma medida como essa numa emenda constitucional, não vai faltar orçamento para investir em segurança pública. E nós tivemos uma perda muito grande de mais de 700 milhões no primeiro ano do Lula 3, em 2023. Então, assim, 2 dúvidas. Em relação a essa questão do orçamento, se uma emenda à Constituição vai garantir mesmo esse orçamento vitalício para a pasta, e mais do que isso, como é que fica a questão do pacto federativo diante da aprovação de uma PEC nos moldes que ela se apresenta hoje? Essa proposta de emenda constitucional, ela é mais do que inútil, ela é pior do que inútil. Ela é, como você mencionou, ela é extremamente perigosa, porque ela representa uma perda da autonomia dos estados, mais uma perda da autonomia dos estados. O nosso pacto federativo já é tão frágil, né? Os estados, a gente viu isso na reforma tributária, né? Uma centralização de poderes nas mãos da União, que é típica de regime autoritário. Né?
quanto mais autoritário o regime, mais centralizado ele é. Quanto mais democrático é um regime, mais... Vocês vejam os Estados Unidos, por exemplo. Tá? Você não vê uma concentração de poderes em Washington. Claro que o presidente americano é um homem extremamente poderoso, é um cargo extremamente poderoso de presidente dos Estados Unidos. Mas vejam, já que a gente está falando de segurança pública, né? Os Estados Unidos têm centenas, na verdade, tem milhares de polícias. Né? Cada município tem a sua polícia, o condado tem a sua polícia. O condado é uma divisão intermediária que a gente não tem no Brasil, né? Entre o município e o estado. Você tem condados que têm sua força policial também, junta 2, 3, 4 municípios. Né? Você tem as forças policiais dos estados, tem as State Troopers, né? E você tem a Polícia Federal, que é o FBI, e tem outras agências de law enforcement do governo federal, outras forças de segurança do governo federal, como a DEA, a DEA, né, que é a repressão a entorpecentes, de tabaco, armas, etc. Então, é o poder descentralizado. Estou dando o exemplo da segurança pública, mas você pode observar isso, por exemplo, outro exemplo, na legislação. Cada estado tem seu código penal, cada estado tem seu código de processo penal. Né? Então, é uma efetiva descentralização do poder. Quanto mais na ponta o poder, mais perto da população, mais fácil de controlar. Quanto mais centralizado, mais difícil para a população controlar. Né? Então, esse projeto de emenda constitucional é muito perigoso, porque ele centraliza poderes nas mãos do governo federal. Né? Eu arriscaria dizer a você que se essa PEC tivesse sido aprovada, essa operação no Rio não teria acontecido, porque tudo dependeria de autorização do governo federal. Né? E veja bem, eu estou falando em tese, centralizar poderes nas mãos do governo federal e retirar a autonomia dos estados é uma medida ruim, né? Em tese. Agora, na prática, centralizar poderes nas mãos desse governo federal, desse governo do PT, né? Que diz que o criminoso é vítima, né? Isso é um desastre, isso é a receita do desastre. Então, tudo vai depender de autorização de um governo que não gosta de fazer operação policial, não gosta de auxiliar os estados, se recusa a decretar a GLO, um presidente que diz que não quer ver militar subindo morro para reprimir traficante. Né? Então, eu acho que ele não quer ver ninguém indo a lugar nenhum para reprimir traficante nenhum. Né? Então, porque esse é um governo, o ecossistema desse governo, desse partido, né? E aí eu estou falando do partido e dessas ONGs que têm ligação com o PT, com o PSOL, né? E que pregam o quê? Qual é a principal bandeira na área da segurança pública? Desencarceramento. O Brasil prende demais, dizem esses gênios da segurança pública. O Brasil prende demais. O Brasil não prende nem 8% dos homicidas, mas prende demais, segundo eles, né? O Brasil não prende nem 10% dos assaltantes, mas o Brasil prende demais. Né? Então, centralizar a segurança pública, tá, nas mãos de qualquer governo federal é sempre arriscado. Nas mãos desse governo aí, especificamente, é a receita do desastre. Muito bem, nós conversamos com o procurador Marcelo Rocha. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no Jornal do Oeste, primeira edição. E temos uma boa notícia, o senhor vai estar conosco durante a semana de volta aqui no Jornal do Oeste. Amanhã, quarta-feira, encontro marcado, mais uma vez. É isso aí. Amanhã estamos aí de volta, sempre um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço, um bom dia para todos.